Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Então nós acabamos de implementar 3 personagens ao nosso frame, que é o arremessador, o rebatedor e o apanhador. Agora nós vamos implementar o jardineiro. Olha aqui, o jardineiro são 3 personagens que se repetem, ou seja, nós vamos chamar as suas posições randomicamente e vamos lançar eles no frame, tá ok? Então vamos ver como é que nós vamos fazer essa implementação. Vou fechar aqui. Voltando então aqui ao nosso método PaintComponent, ok? Opa! Não se esqueçam de conservar essa linha no final. Então eu vou colocar uma aqui, uma linha de comentário, para a gente não esquecer, linha final. Muito bem, então vamos lá. Vou colocar aqui uma linha de comentário, conservando o padrão, jardineiro. Agora sim, jardineiro, nós vamos trabalhar com o objeto posição. Então, posição, jardineiro. Ok? E aí, eu faço a verificação. This.get, objeto lançado. Se isso é verdadeiro, significa que o quê? O que ele está reclamando aqui? Objeto lançado. Deixa eu ver se eu declarei o setGet dele. Ah, tá. Olha só o erro, está dando aqui por quê? Ó. Quer ver? Ó? Dei um Ctrl F e aí procuram por objeto. Ó, objeto lançado é do tipo Boolean. O que vai acontecer aqui? Quando você pede para ele gerar automaticamente, em get ele gera is ao invés de get. Então você pode conservar is ou alterar para get. Ok? Agora sim. Voltando lá então. Se this.getObjeto lançado, ou seja, se é true, significa que já foi lançado uma vez. Agora o que eu vou fazer? Eu vou percorrer a minha lista jardineiro. For jardineiro list. Lembrando que eu estou fazendo aqui um for aprimorado, list jardineiro, tá? Posição jardineiro recebe jardineiro ponto posição objeto de quem? List ponto get x e list ponto get y. Ok? E aí vem list posição jardineiro ponto add, vou adicionar aqui o meu objeto posição jardineiro. E fim do for aprimorado. Então, olha só o que aconteceu aqui, ó. Fim do if. Eu declarei aqui uma variável do tipo posição. Aí, eu fiz a verificação numa instrução de controle, de tomada de decisão, e verifiquei se o objeto já foi lançado. Ou seja, se essa variável já foi setada como true, significa que os objetos já foram lançados, ou seja, já executou uma vez. Então, eu não vou, ou melhor, eu vou entrar neste if. E aí, o que eu vou fazer neste if? Eu vou percorrer a lista de objetos que vai estar carregada do meu jardineiro e vou pegar aqui, ó, a posição deles em x e em y e armazenar no meu objeto posição, ok? Automaticamente eu passo para a lista posição jardineiro, ou seja, se já foi lançado, eu estou apenas o que? Recuperando
a última posição que foi lançada para os respectivos objetos. Agora, se não, o que vai acontecer aqui? Ó? For int de i recebendo 0, ponto e vírgula, enquanto i for menor que 3, ponto e vírgula, i mais mais. Uma linha de comentário. Obtém os valores x e y randomicamente. Então, como é que isso vai ser feito? De novo, o posição. Está escrito errado aqui, ó. Pessoal, corrigem aqui, por favor, ó. Por isso que não está aparecendo. Eu escrevi posição, é posição, né? Posição, automaticamente vai dar um erro. Posição. Posição. Agora sim, né? Então, o posição jardineiro vai receber quem? O jardineiro, ponto, lançar posição objeto, 10 em x, 10 em y, this.get largura layout dividido por 10 e this.get altura layout menos this.get altura layout dividido por 6. Olha só que legal. O que foi feito aqui? Só para a gente entender. Então, o objeto não foi lançado ainda, ele vai entrar no else. E vai percorrer esse for aqui 3 vezes, porque eu tenho 3 objetos. Percebam que dentro do meu objeto jardineiro, eu não tenho esse método lançar posição. Também não tenho o método posição objeto. Mas da onde vêm esses métodos? Vem lá da superclasse. Vamos voltar aqui. Olha lá. Posição objeto e lançar posição objeto. Por que isso? Porque a minha classe jardineiro herda os recursos da superclasse. Por isso eu estou conseguindo esta implementação. 10 e 10. Então, ou seja, para a posição inicial, olha só, lançar posição objeto, eu quero uma posição inicial, ou seja, ele vai começar a partir de um certo valor. Por que 10? Porque ele pode correr o risco de ficar muito grudado aqui na lateral esquerda. Então, um pequeno deslocamento de 10 e 10. 10 para x e 10 para y, tá? Aí depois eu pego o quê? Eu quero o total da minha largura dividido por 10, uma pequena fração. Por que isso aí? Porque eu não posso lançar o jardineiro aqui dentro e nem aqui. O jardineiro ele fica sempre nesta área aqui, à esquerda, vamos pensar, à esquerda aqui da linha de base. Por isso, então, essa fração ele vai ser sempre lançado somente nessa área, tá? E a mesma coisa para y, né? Uma fração dividido por, ou melhor, o total menos uma fração dividido por 6, tá? Vamos ver então como é que ficou. Opa, ou melhor, né? Ainda tem mais uma implementação. Ah, falta fazer uma implementação aqui, pessoal, olha só. Ainda dentro do for, eu tenho que adicionar, né? List posição jardineiro, ponto, add, quem? Posição jardineiro. Agora sim. Fim do for, this ponto, set id jardineiro, começa com 0, ok? Mais um for para percorrer a lista.
for posição, eu vou chamar de list P. 2 pontos, list posição jardineiro. Obtém as posições de x e y a partir do construtor. Então, como é que construtor do objeto jardineiro? Então, vamos lá. Jardineiro recebe new jardineiro, e aí eu vou passar list p ponto get x, list p ponto get y, e o último e não menos importante, desculpa, está errado. Ó, o primeiro parâmetro, vamos lá. O primeiro parâmetro aqui, ó, é o ID do jardineiro. Então, o ID do jardineiro, como é que fica? Se ele é 0, eu faço o seguinte, ó. This.get ID jardineiro mais 1, ok? Agora sim. listp.getx e listp.getY. Armazena o objeto jardineiro no list jardineiro. List jardineiro ponto add jardineiro. Então, olha só que legal. Vamos lá. Fim do for e fim do else. Então, olha só o que aconteceu aqui. Ele entrou aqui, recuperou no meu objeto jardineiro, posição jardineiro, as respectivas, ou melhor, recuperou não, lançou randomicamente as respectivas posições para cada um desses 3 objetos, ou melhor, desses 3 personagens jardineiro, dentro desse for. Ok? Depois que ele fez isso, ele percorre a lista posição jardineiro, que foi preenchida aqui em cima, tá? E chama cada um desses objetos, passando as respectivas posições que foi gerada no for anterior, e armazena no list jardineiro. Agora, o que falta? Falta eu exibir os meus objetos no frame. Então, vamos lá. Para todas as execuções, sempre irá mostrar os objetos list jardineiro. For jardineiro, né? Jardineiro, vamos chamar de list j, 2 pontos, list jardineiro. Aí vem list j ponto get imagem jardineiro. Opa, tem um erro aqui, pessoal. Olha só, não é essa linha. Então, dentro agora do for aprimorado, eu vou o quê? Vou printar os personagens do frame. Então, é g2ds.draw image. Aqui. Quem é que vem primeiro? List j. Get imagem jardineiro. List j. Get x.
listj.getY e this. Fim do for. Então, olha agora. E vamos colocar aqui mais uma linha de comentário para ficar bem demarcado cada declaração. Vou colocar aqui, ó. Fim. Ok? Então, olha só. Recapitulando de novo, dê um Ctrl S para salvar. Recapitulando o que foi feito no jardineiro. Verifica se os objetos já foram lançados. Caso sim, eu recupero as posições que esse objeto tem e guardo dentro de posição objeto e guardo na lista posição jardineiro. Caso contrário, eu chamo os métodos que fazem o processo de lançamento randômico através do objeto jardineiro que herda o recurso da classe superclasse, cujo método é lançar posição objeto. Obtenho esses valores para cada um deles, ou seja, executo 3 vezes e guardo dentro do lista posição jardineiro. Uma vez que eu fiz isso, eu vou chamar cada um desse objeto, passando esses respectivos valores x e y, ok? E guardo dentro do lista jardineiro. Uma vez que eu terminei esse procedimento, eu percorro a lista. Então, percebem que o que vai acontecer aqui? Olha que legal. Independente da situação, vai ser executado. Por quê? Se for a primeira vez, eu tenho que carregar eles através das posições randômicas. Caso contrário, só conservo as posições. E toda a execução eu rodo o meu for aprimorado para printar, para desenhar esses objetos no frame. Então vamos ver como é que ficou. Olha aí, legal? 3 objetos. Vamos rodar de novo, você vai ver que agora eles vão cair numa posição diferente. Olha aqui, ó. Tá vendo? Então para cá. Então toda vez que eu executar a primeira vez, eles vão ser lançados randomicamente. A partir daí, conserva-se a posição que eles estão. Ok, pessoal? Então, acabamos de implementar o nosso quarto personagem, que é o jardineiro, utilizando ArrayList e for aprimorado. Espero que vocês tenham gostado. Se você está acompanhando todas as aulas, se você está gostando do desafio, não deixe de fazer os seus comentários. Não deixe de se inscrever ao canal. Ok? Muito obrigado mais uma vez e vamos para a próxima aula.